E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. Tamo aí na área, o vídeo demorou um pouco pra sair aí. Muita coisa pra pensar. Muita coisa na cuca do Tata. Pode crer. O Grêmio, ontem, porque eu tô fazendo o vídeo hoje, aí é ontem. Vamos lá. O Grêmio ontem jogou com o Paraná, né? O fraquíssimo Paraná, lanterna do campeonato aí, um time misto, não vou dizer um time reserva, toda a defesa jogando, né? A ausência de Arthur com Michael e Jailson, né? O Maxwell, o mais novo integrante do grupo, não sei se dá pra falar aqui, velho. O que não dá pra falar aqui? O canal do Tata aqui, que eu tô em casa, coisa, né? O novo integrante da Liquigás aí, Minas Gás, bomba gás, explode gás, gás com água. Porque o homem, ele tá com um bujão nas costas aqui, ó. E é gago pra correr. Ele é meio coxo, ele dá um passo e pra dar o segundo ele dá duas batidinhas com o pé, sabe? É 1 e 2, 1 e 2, aí não dá, velho. O homem da velocidade, Maxwell. Ainda bem que nós temos direção, esse rapaz tá por produtividade aí. E a gente vê que ele produz muito bem vento, né? Vento ele produz. Então assim, ó, começa pelo seguinte, velho. O Grêmio ontem, no primeiro tempo, de certa forma o Paraná tentou ser um pouco agressivo, depois voltou aquela velha retranca. Vejo torcedores aí falando das retrancas, de jogar com retranca e fica difícil. Cara, não existe o ataque contra a defesa onde o ataque não ganha, velho. Tá? O Grêmio no primeiro tempo tentou uma certa dificuldade na saída de bola, o Michael vindo aqui dando uma de zagueiro, né? Para poder ter uma saída de bola mais qualificada, os laterais jogando muito. E Léo Moura parecia que ia dar uma boa amostragem nos primeiros minutos, onde ia muito pro meio, articulando e dando bola pro Luan, que muitas vezes parece ser fominha, mas simplesmente tá retendo a bola para poder ter onde passar. Nessas horas, onde Michael Suelo, entregador de gás, não joga nada, aí tem o Ramiro do lado direito, que não é assim tão ofensivo. André, um moloide em campo. Um moloide que parece estar tá jogando no centro do país, parece estar no Santos, lá num caicai bárbaro. Já ela é titular, né? Aí Luan sozinho no meio, né? Aí nessas horas aparecem as dificuldades e as carências de certas apostas que era para qualificar o banco que não vingam. Principalmente Michael Suel, né? Léo Moura é um jogador que parecia da boa amostra no início do primeiro tempo, morreu no primeiro tempo mesmo. Ficou atado à marcação do Paraná, do poderoso Paraná, né? E começa a preocupar o torcedor gremista. Bendita parada para a Copa, né? Para esse time titular do Grêmio, que é um cano de time, poder voltar ativo aí. E nós não ficar apenas com 2 campeonatos, a ver navios não, né, brother? Nós não estamos na beira da sangue, né? Nós já temos 2 canecos aí, brother. Te liga aí, mano. Te orienta aí, ó, o fantasminha. O fantasminha tá vindo aí na cola de vocês aí. Então, assim, o Grêmio precisa melhorar o seu futebol e essa parada vai ser bom pro time titular voltar. Não sei se dá pra contratar, não dá janela, porta aí e dobradiços aí, não sei, não entendo muito desse, não tô por dentro de calendário, sacou? Até porque eu trabalho todo dia, não precisa de calendário, né, brother? Que isso? Então o que eu quero dizer é o seguinte, o time do Grêmio ficou atado ao time do Paraná. O time do Grêmio tentou aquela posse de bola, o Grêmio teve, só que assim, ó, quando eu vejo torcedores falando, reclamando da posse de bola que o Grêmio tem demais, e é verdade, o Grêmio não tem infiltração. Luan sozinho, não tem ninguém que drible, que entre. Esse homem, vou dizer de novo, deveria ser o Maxwell, mas o Maxwell não dribla ninguém, brother. É pior que o Fernandinho no lado errado, jogando pelo lado esquerdo, ele que é aquele drible sempre o mesmo, que não passa por ninguém, a coisa é criança, coisa primária do futebol, até eu faço.
Entendeu? Então assim, ó, o Grêmio fica atado a isso aí. A inversão de bola muito lenta, 1-1. Vai pra cá, vai pra lá, na frente da defesa, não vou dizer sólida, mas de um paredão de homens ali. Então assim, ó, isso tudo dificulta. A inversão de bola rápida para os laterais que já tem dificuldade. Quando o meio falta, as pontas faltam. Everton, cadê? Tá o Mike Suel, que é uma aposta que deu errado. A teimosia do Renato para mexer no segundo tempo. Demorou demais. Então, assim, isso tudo vem assustando o torcedor gremista. Né? Assustando, porque a gente fica meio mal acostumado e, sinceramente, não dá, minha gente. Esse time tem que melhorar, nós temos que qualificar o banco ou recuperar esses jogadores, que essa intensidade brutal aí do time do Grêmio, a falta da pré-temporada, né, detonou os jogadores aí, ó. E nós estamos no início dos tec-tec aí. Hoje, inclusive, vai sair, se não me engano, é hoje, o sorteio da Copa do Brasil. Vou fazer videozinho aqui, tagarelar também. Entende assim, ó? Então, o Grêmio não está tendo qualificação de banco. Ficou atado, não conseguiu jogar com o Paraná. Por tudo isso que eu falei. O Paraná, quando viu que não estava mais conseguindo ter a posse de bola, todo aquele arco que o Grêmio tem pelo meio campo ali, né, se recuou e o Grêmio não teve criatividade, não teve infiltração, porque quando você fecha para te abrir a jogada, não é o Grêmio, eu entendo que a bola chega no Cortez e todo mundo vai nele, ele toca para trás e tem um buraco que chega próximo à pequena área por onde se infiltra pelo meio, eu entendo, mas isso já está manjado, minha gente. O Grêmio tem a posse de bola, mas parece o Grêmio do Alto Ori, né? Que tinha 80% de posse de bola e perdia 2-0 em casa. O Grêmio só não perde porque tem um baita de uma defesa, né? Porque o esquema não é tão idiota, né? Aquele implantado pelo Alto Ori, que era o início, talvez até um esquema parecido que nós temos hoje, né? Que é essa posse de bola europeia, só que jogar com a bola, mas precisa infiltrar, precisa fazer algo com a bola. André não se prestou em momento algum para vir ao meio campo buscar uma bola. Esse rapaz aí, que veio cheio de free, que agora eu já estou indignado também, volta Jael. Eu mesmo falei aqui, quando o André estreou contra o Cruzeiro, entre Jael e André, fico com, como é que eu posso dizer, com um pouco mais de categoria do André. Desdigo que desfalei, enrolei minha língua. Fico com o Jael, sua hombridade e seu afinco. Né? Não é cai-cai. Busca a jogada. Então assim, ó, por N motivos aí, o Grêmio vem vindo mal sem certas peças que estão lhe faltando. Principalmente o Everton, com a saída na frente, e o Jael. Luan, vou voltar a dizer, ele deveras às vezes até é fominha, mas muitas vezes ele precisa conduzir a bola. Michael tá jogando muito bem, mas o time tá apertado, o time não tem opções. Além dos problemas das laterais, a frente não está indo bem. Não existe uma Michael Suel, não existe jogada do drible. Porque é óbvio que os times vão jogar recuado. Retranca não é desculpa para não ganhar o jogo. Vou dizer de novo, num treino onde há ataque contra defesa, é impossível ficar 0-0. Então esses são os problemas do Grêmio. Não tem terra arrasada, não tem crise, mas esses são os problemas do Grêmio. Que essa parada para a Copa do Mundo, né, o Grêmio consiga fazer até a pré-temporada, que pouco fez. Recupere esses jogadores, né, e espero que isso não afete nada vestiário nem foco. Né, porque ainda bem que temos 2 canecos já esse ano. Né. Não se esqueçam que para ganhar campeonato existem outros clubes. O Grêmio é um timaço. No momento é o melhor time da América. Mas está pecando e certas individualidades, peça de reposição, principalmente no ataque. Douglas, que volte logo Douglas. Que volte logo Douglas. O Douglas volta jogando. Eu já estou sentindo que esse cara vai voltar jogando. E o Renato demorou muito no segundo tempo para mexer. Ramiro, o melhor lateral que o Grêmio tem. Né? A hora que mexeu, entrou o Ramiro, o PP e o Lima tem que ser aproveitado no lugar das peças de reposição que não tem dado certo.
pelo menos são uns guri com vontade, com habilidade e não se nicham para marcação. Ontem aquele Lima, ele perdeu uma bola porque o cara era muito maior que ele, mais forte, mas que ele deu-lhe um encontrão no louco e dividiu com o cara, e se ele tivesse um pouquinho mais de físico, um pouco mais velho, ele ia passar voando pelo marcador do Paraná. Então assim, ó, é preocupante, o Grêmio deveria ter tirado 3 pontos de ontem e não conseguiu. Por vários motivos. As peças de reposição, os cobradores, os entregadores de gás aí, e a gurizada no banco que deveria ter entrado aos 15 do segundo tempo, no mínimo, como o Renato sempre faz. Né? Time misto já você sabe, o lateral direito é o Ramiro, se o Léo Moura tá com a língua de fora. E dá-lhe Grêmio, caralho.